Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos falar sobre o mês de setembro, porque está chegando aí, faltam poucos dias para entrarmos no mês, um mês que também, assim como o mês de agosto, é um mês negativo para os mercados de risco. Então podemos ver que na história, esses dois meses eles não costumam ser muito bons para Bitcoin, para altcoins e também para outros mercados, porque pega muita sazonalidade, período de férias lá fora, né, no exterior, e agora o pessoal está retornando ao trabalho, diminui produtividade. Existem vários fatores que influenciam esses meses serem negativos. Tem divulgação também de empresas, né? Essa semana vamos ter a divulgação da Nvidia, por exemplo, que é uma empresa extremamente relevante aí no mercado. Então tem várias coisas para acontecer durante o mês de setembro e esse finalzinho do mês de agosto. O agosto, por enquanto, está fechando como realmente um mês negativo. A gente até tinha alertado sobre isso no mês de julho, no início de agosto, que agosto poderia ser um mês negativo, setembro poderia ser negativo e outubro, o início dele também poderia ser negativo. Por enquanto estamos dentro desse esperado, né? O mercado fica meio lateral, até atingimos um novo topo histórico, mas depois retornamos abaixo. Então agosto tende a ser negativo, não terminou o mês de agosto ainda, a gente tem que esperar terminar. E o mês de setembro também costuma ser muito negativo na história. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes que o mês de setembro foi negativo na história do Bitcoin e 4 vezes que esse mês foi positivo. Então a média é negativa, tá? Desses meses aí. Depois outubro, novembro e dezembro costumam ser meses extremamente positivos. Então isso levantou alerta por enquanto, né? O mercado ele segurou a correção, o Ethereum ele bateu ali 4.959, corrigiu até 4.315, segurou a correção depois daquela manipulação de sexta-feira, né? Ele segurou a correção e está tentando retornar à construção de um canal de alta aqui e continuar subindo, né? Ele vai tentar buscar ali 5.200 pelo menos. Seria o topo deste canal de alta. Já o Bitcoin já buscou a primeira região que nós estávamos de olho, que era essa região aqui dos 108 mil dólares. Era uma região que tinha bastante gente para ser liquidada. Ele liquidou os apostadores de alta nesse momento. Então é natural que nos próximos dias a gente tenha o Bitcoin aí subindo, mas eu tomaria muito cuidado com o mês de setembro. E olha, antes de continuar, eu só peço para você um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você se manter informado sobre o mercado. Olha só, mesmo aqui em viagem, no setup improvisado, estamos aqui atualizando vocês daquilo que realmente importa sobre o mercado. Sem euforia, sem promessa milagrosa de 10x, 5x, de que o Bitcoin vai bater 200 mil dólares. Não, calma, tudo com base em dados e sendo bem pé no chão. Então deixa o like, que é extremamente importante. E agora vamos lá para o conteúdo. Olha, nos últimos dias tivemos bastante turbulência com relação ao Donald Trump, tanto no mercado macroeconômico com relação a interferências no Federal Reserve, também com relação à parte do mercado cripto, porque nós temos aí na semana que vem algo bem importante para a cripto que pode gerar euforia no mercado, também relacionado ao presidente dos Estados Unidos. Então o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre a crise entre o Trump e o Fed, né? A gente viu aí ao longo da história o Trump dando alfinetadas no Fed, aí o Fed ele se esquivava dessas alfinetadas, de que o Jeremy Powell era o senhor atrasado, né, que ele já deveria estar cortando os juros nos Estados Unidos e ele não está cortando juros. Tem gente falando que é algo político, né, e o Fed está cada vez mais politizado com relação a isso e de certa forma ele pode até estar perdendo autonomia, porque o Trump demitiu um dos integrantes do Fed, a Lisa, né, que é o integrante votante, né, dos 12 votos que o Fed tem para definir juros, né, se vai manter a taxa de juros, se vai subir juros ou se vai diminuir juros. O voto dela é um deles e é um voto extremamente importante. Então ele fez essa demissão, que é por justa causa, né? Ele estava tentando encontrar alguma brecha ali nos membros do Fed. Provavelmente todo mundo estava sendo investigado porque o Fed sim está ficando bem politizado, né? Nós vimos aí o Jeremy Powell sendo investigado por conta de algumas obras do Fed, né? Que pareciam ser obras superfaturadas. Aí isso morreu, o assunto morreu, ninguém falou mais nisso porque eles não devem ter encontrado nada. E agora aparece isso daqui com relação a hipotecas, né? Parece que ela fez alguns esquemas ali para pegar taxas melhores com relação a hipoteca. Obviamente que esse membro do Fed votante, né? Ela vai ir contra isso e vai entrar com processo. Então a gente pode ver ao longo dos próximos meses, por mais que ela tenha sido demitida por justa causa, uma contrapartida que pode gerar turbulências e se ela realmente cair fora do Fed, aí a gente vai especular, o mercado vai especular quem vai entrar no lugar dela, se vai ser alguém mais dovish, a favor de corte de juros, ou alguém mais hawkish, assim como ela, que provavelmente não vai acontecer. Obviamente o Trump vai escolher alguém a dedo que seja mais dovish, a favor do corte de juros. E sobre isso, deixa aí sua opinião nos comentários que eu quero saber. Você acha que o Trump ele está tomando boas decisões ou está manipulando muito o mercado e sendo muito incisivo, gerando aí desconfiança na parte do Federal Reserve, na parte das políticas que ele vem adotando? Deixa aí nos comentários, você acha que é uma boa gestão, uma gestão muito duvidosa? Deixa aí que eu quero saber. E agora vamos lá, qual que é o plano do Trump? Então temos aqui alguns membros, né, até o Jeremy Powell na sexta-feira, ele teve um discurso levemente dovish, ele estava sendo bastante cauteloso com relação a isso e sexta-feira ele deu esse discurso. Pode ser que seja uma forma já de reduzir essa pressão aí externa com relação ao Trump e a
autonomia do Fed, né? Pode ser que ele tenha falado isso pro Trump dar uma acalmada aí, ó, calma aí que a gente vai cortar os juros, né? Pode ser que ele tenha dito isso em Jackson Hole justamente para acalmar o Trump. Mas mesmo assim, alguns dias depois tivemos aqui, ó, ela sendo lá demitida por justa causa. Inclusive, o último voto que ela fez foi em manter os juros inalterados. Então ela é mais hawkish. Então, Jeremy Powell, esse outro membro do Fed, está levemente dovish, a favor de corte de juros. Esse outro cara já havia sido nomeado pelo Donald Trump e essa mulher, ela renunciou algumas semanas atrás também de uma maneira completamente suspeita, né? Ela renunciou, aí esse cara entrou, nomeado pelo Trump. Esse cara, ele é mais neutro, então ele joga ali no centro, né? Vai de acordo com a maioria. Essa mulher, ela está mais dovish, inclusive ela falou de forma pública que já deveria estar cortando juros, e esse cara também mais dovish. Ou seja, no geral, o Trump substituiu já alguns membros e provavelmente vai substituir essa daqui também por alguém que seja mais dovish. E se isso é bom ou ruim, depende. No curtíssimo prazo, nós sabemos que cortes de juros são favoráveis ao mercado cripto. O mercado de risco tende a ganhar bastante valor com o corte de juros, né? Porque as pessoas passam a tomar mais risco, investem menos em renda fixa, procuram investimentos de maior risco, naturalmente com aumento de liquidez, né? Porque para de ter a contração monetária, também nós temos o mercado cripto se beneficiando disso. Mas no médio prazo, isso pode ser extremamente negativo porque nós sabemos que os Estados Unidos ainda estão com aquele problema de inflação. E a inflação não foi resolvida mesmo com juros mais altos. Então até agora o Fed estava falando que ele precisava manter os juros altos para controlar a inflação. Aí do nada ele mudou o discurso, tivemos a demissão de um membro, a substituição de outro membro, e se a gente fizer um corte prematuro antes do que deveria, isso pode se refletir de forma drástica lá na frente, talvez 2026. Então, o maior receio sobre isso é 2026 ser um catalisador aí da inflação. A inflação estoura ano que vem nos Estados Unidos e aí eles têm que voltar a aumentar o juro, e isso acaba com o nosso ciclo de alta. Então, em resumo, na minha visão é isso. No curtíssimo prazo vai ser positivo, porque vai cortar juros, vai acontecer todo aquele movimento que nós esperamos. Então, a gente tende a ter ainda o ciclo de alta bem forte até o final do ano ou início do ano que vem, mas depois, e a consequência desse corte de juros talvez antecipado, né? Vamos descobrir porque essa semana ainda temos dados importantes sobre a inflação. Vamos descobrir porque nesta semana, olha só que interessante, temos aí na sexta-feira dados extremamente importantes sobre inflação, os dados sobre o PCE. Esse dado, o ideal era estar próximo a 2% para o Fed continuar cortando juros. Estamos em 2,8%, muito acima da meta do Fed. Então, o dado que vier na sexta-feira já vai dizer muita coisa sobre... Então, esse dado que vier na sexta-feira já pode ser um indício daquilo que pode vir lá no futuro. Se a inflação continuar subindo e eles cortarem os juros, sabemos que vamos ter um problema lá na frente. No curtíssimo prazo até pode ser bom, mas no médio prazo será ruim. Então, sexta-feira, dados extremamente importantes. Quinta-feira, dados importantes sobre o mercado de trabalho, porque de acordo com o Powell, a maior preocupação dele agora é o mercado de trabalho. Então, se esses dados vierem ruins, sabemos que também aumenta a chance de cortar os juros nessa nova narrativa do Fed, mas ainda tem algumas coisas aí que me deixam desconfortáveis com relação ao mercado, que é principalmente essa questão da inflação. Então, um resumo aí, Trump demitiu Lisa e procura um substituto favorável ao corte de juros. Em breve a gente vai saber quem é. Primeira vez que o presidente dos Estados Unidos demite de fato um funcionário do Fed, ou seja, estamos tendo uma interferência direta política aí, questão do Fed, do Banco Central Americano, coisa que não era para acontecer, era para ser um órgão independente, né? Então, hoje não está sendo. E outro destaque, né, sobre tudo isso é que um presidente interferindo nos juros é muito comum em países emergentes, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, mas não é um bom sinal para países grandes, né? Geralmente nunca é um bom sinal nem em países emergentes, nem em países desenvolvidos, porque mostra que a gente tem uma interferência e coisas feitas de forma artificial. Então será que o mês de setembro seria um mês péssimo de correção? Porque historicamente vocês viram aí que sim, o mês de setembro costuma ser bem ruim, um mês de correção no geral, né? E isso não acontece só em cripto, na verdade acontece também com S&P 500. O mercado de risco no geral não costuma ter um bom desempenho no mês de setembro. Então temos aqui correções no S&P 500 várias vezes, né, durante esses meses de setembro, e por enquanto estamos aí mais positivos com relação ao S&P 500 até o momento, né? Mas pode ser sim que a gente tenha uma correção. Temos todo o cenário construído já para isso. Nós temos todo um cenário construído para isso, né? S&P 500 vem renovando máximas históricas já há alguns meses, já vem subindo forte há alguns meses, desde lá de abril. Até agora já tivemos uma boa alta do S&P 500 sem nenhuma correção significativa. Mercado da Nasdaq, a mesma coisa, ó, desde abril daquela grande correção, temos altas bem significativas aí no mercado e uma recuperação muito forte desde essa grande correção. Nasdaq já subiu bastante e vem renovando topo histórico atrás de topo histórico. Agora, nessa última semana, tivemos um enfraquecimento dessa alta, né? Por enquanto, estamos aí numa região de bear trap da Nasdaq, mas nada para se preocupar por hora. Sobre o Bitcoin, também temos já um enfraquecimento da alta, mas ele ainda está em plena estrutura de alta, ainda fazendo aí topos e fundos ascendentes. Não tivemos nenhuma grande correção significativa no Bitcoin também,
a não ser essa daqui do topo até a região lá dos 108 mil dólares, né, que deu praticamente 12%, algo super normal durante um bull market, né. O Bitcoin ainda poderia corrigir do topo até um fundo da correção 20, 32%, que seria absolutamente normal. Inclusive, nessa última correção, ele entrou numa zona que eu considero uma boa zona de começar a pensar em compras de Bitcoin novamente. Então agora, para aqueles que fizeram caixa, inclusive, eu estaria muito atento a essas correções que o Bitcoin vem fazendo para buscar posições e aumentar posições mais uma vez aí no mercado. Eu não estou comprando Bitcoin, sendo bem claro aqui, eu estou focando muito mais em altcoin. Ele entrou rapidamente aqui dentro da primeira zona de acumulação iniciada de Bitcoin. A segunda zona está aqui embaixo, ó, 102 mil a 98 mil dólares, seria a melhor região possível. E a última região aqui de acumulação seria de 95 a 92 mil dólares. Também uma região muito importante de acumulação, mas é uma região extremamente perigosa, porque aqui, se o Bitcoin fizer um pivô de baixa, a gente entraria num ciclo maior de queda. Então, sobre o mês de setembro, essa daqui é uma anomalia no mercado em que o retorno costuma ser fraco ou negativo. Então, nos anos que o mês de setembro ele foi positivo, ele teve um retorno muito baixo, muito fraco. Ficou muito mais lateral, né, lateralizando do que subindo forte. Então, a gente sim pode ter um mês de setembro, ou com correções. Mas eu não acredito que isso aconteça no início de setembro. Eu acredito mais de uma segunda semana de setembro para depois, porque a gente tem alguns eventos bem importantes agora no início de setembro. Então, a primeira coisa é falar sobre o final de agosto, né? Quinta-feira tem aqueles dados que eu mencionei sobre desemprego, que são os mais importantes. Na sexta tem os dados sobre inflação, também vão fazer preço no mercado, vão causar bastante volatilidade. Isso é dia 29 de agosto ainda. Aí semana que vem temos setembro. Isso é ainda em 29 de agosto. Dependendo do que acontecer na sexta-feira e na quinta, a gente pode ter alguma mudança aqui na expectativa sobre corte de juros. Mas o corte de setembro está praticamente certo, né? Pelo menos o mercado acredita que está certo para acontecer agora no mês de setembro. Se não acontecer, aí sim, isso seria um grande motivador para uma correção forte no mês de setembro, porque quando não temos uma realidade alinhada à expectativa do mercado, o mercado ele vai refletir isso nos preços dos ativos, né? Se não tiver corte de juros, os mercados vão corrigir forte. Então, como a expectativa está muito alta sobre isso, se o Fed não cortar os juros, aí lascou, a gente vai ter uma correção bem forte e aí sim uma alta mais forte. Então, a gente tem sim um motivador muito forte para ter correções em setembro. Se isso vai acontecer ou não, não dá para saber. Geralmente, né, o Fed tem seguido muito a expectativa do mercado. Então, se o mercado acha que está praticamente certo o corte, provavelmente vamos ter o corte em setembro. Mas eu estou apresentando aqui os dois lados e a gente sempre tem que levar em consideração os dois lados. Basicamente, se essa semana os pedidos de seguro-desemprego vierem acima do esperado, isso mostra um mercado de trabalho fraco, ou seja, favorece corte de juros. Isso quinta-feira. Na sexta-feira, se a inflação vier baixa ou dentro do esperado, também será um ótimo sinal para corte de juros. Mas se ela vier muito acima, aí isso seria um balde de água fria para corte de juros. Mas o Powell falou que vai dar mais peso ao mercado de trabalho a partir de agora. Então, isso poderia ser ruim no médio prazo, tá? Outra coisa, temos também o PIB dos Estados Unidos, que pode mostrar alguma coisa, né, de como está a economia americana, mas é um dado atrasado, então eu não gosto muito dele para tomar alguma decisão. E aí, o Trump, ele está manipulando o mercado? É sobre isso que eu quero falar sobre o mês de setembro, a primeira semana de setembro. Primeira coisa é que desde o início do mandato do Trump, ele está muito ligado ao mercado cripto, né? Um dia antes dele assumir a posse, ele lançou a sua moeda no mercado, teve aquele hype, aquela euforia, e depois veio o despejo. Depois a sua esposa, a Melania, lançou a sua moeda no mercado, teve aquele hype, euforia, e depois veio o despejo. E desde o início do seu mandato, ele vem fazendo coisas, né, basicamente tradando o mercado. Ele posta um tweet, é hora de comprar, aí depois o mercado sobe. Fala uma coisa pro mercado cair, depois ele muda de ideia no dia seguinte, falando o oposto do que ele falou no dia anterior. Aí o mercado volta a subir. Então a gente tá vendo isso acontecer com frequência neste governo do Trump, no mercado cripto, principalmente no mercado financeiro também. O Trump tem suas empresas ligadas ao mercado cripto. Então tem a Trump Media Company, né, que já anunciou uma tesouraria em criptomoedas. Inclusive, uma das moedas que eles estão integrando e fazendo parceria é a CRO, que é a moeda da Crypto.com. Então a Cronos aí da Crypto.com, em poucos dias, né, saltou aí 40% de valorização só com essa parceria com uma das empresas do Trump. Inclusive, falando sobre corretora, né, porque a Crypto.com, ela é uma das maiores plataformas de criptomoedas no planeta, é justamente essa corretora que eu utilizo como forma principal. Porque por mais que ela seja uma corretora estrangeira, ela entra dentro da regra de isenção de imposto daqueles 35 mil reais por mês aqui do Brasil. Dá para considerar ela no imposto de renda como uma corretora nacional, porque ela tem uma operação diretamente aqui no Brasil. Segundo ponto, né, o cartão de criptomoedas deles é um dos melhores aí do mercado, se não for o melhor. Inclusive é o cartão de cripto que eu utilizo aqui na minha carteira pessoal, que é este cartão aqui que está, por exemplo, aqui no meu celular. Eu posso pegar minhas criptos, recarregar esse cartão, fazer pagamentos, né, inclusive é uma boa maneira aí de gastar o seu dinheiro em cripto, se é que você me entende. Como é
esse é um cartão que dá para fazer viagens no exterior, né? Eu tenho acesso à sala VIP, por exemplo, com ele, tem outros benefícios. E o principal, na minha opinião, é ter zero de IOF, né? Porque o IOF hoje está extremamente alto, você paga ali 3,5% nas plataformas que não são do mercado cripto para fazer uma conversão de real para dólar, por exemplo, ou de real para outra moeda. E no caso da Crypto.com, por ser mercado cripto, não tem esse IOF. Então, isso daqui para mim é o essencial desse cartão hoje. Quem quiser conhecer a plataforma, abrir conta lá, utilizar o link que tem na descrição, né, podendo aí ganhar um bônus de boas-vindas, é só escanear o QR Code ou clicar no link da descrição, tá? Aí você pode conhecer mais a plataforma. Agora falando rapidamente sobre a minha estratégia para esse contexto do mercado, o que fazer? Primeira coisa importante que eu passei para os alunos do RCC, eu já deixei programado minhas ordens de compra em alguns suportes importantes, não em Bitcoin, mas em Ethereum, porque é meu foco principal hoje. Ethereum, moedas do seu ecossistema. Então eu já deixei ordens programadas em algumas regiões estratégicas, ainda mais agora que eu estou viajando e eu não consigo ficar o tempo inteiro na frente do computador e na frente do gráfico. Por enquanto eu estou esperando aí o final de semana para tomar novas decisões baseadas nos dados macro e também com relação à semana que vem, que nós vamos ter o lançamento do token do Trump, que isso que eu acredito que seja a coisa mais importante da próxima semana, que pode trazer hype, euforia e também dinheiro para o mercado, mas de forma muito rápida, assim como foi em janeiro, no início do mandato do Trump. Quando ele lançou lá a moeda do Trump, lançou a moeda da Melania, né, a primeira dama, a rede que ele utilizou era a rede Solana. Trouxe muito dinheiro, inclusive a Solana bateu o topo histórico nesse momento. A Raydium, que é uma das corretoras descentralizadas da rede Solana, bateu também um topo muito forte desse ciclo, né? Não foi o topo histórico, mas foi o maior topo deste ciclo da Raydium. E muitas moedas foram carregadas dentro do ecossistema da Solana, que foi onde o Trump lançou essa moeda. E assim como foi em janeiro, agora, já na primeira semana de setembro, podemos ter o lançamento oficial da moeda WLFI, que é da World Liberty Financial, né? Que é uma das empresas do Trump, muito relacionada ao mercado cripto, que está fazendo uma propaganda muito forte, né? E pode acontecer a mesma coisa que foi em janeiro. Então aqui o Bitcoin em janeiro, pré-posse do Trump, né? Que estava tendo todo aquele hype, euforia sobre um presidente a favor de cripto, né? E aí ele lança seu token no mercado. Bitcoin ele já tinha feito topo, já estava apresentando sinais de enfraquecimento. Aí, depois do lançamento, ele fez o seu topo duplo, né? Que foi esse período que lançou a moeda do Trump, lançou a moeda da Melania, a Solana bateu o topo histórico e depois disso, né? Depois do hype de euforia daquela semana, o mercado começou a lateralizar, enfraquecer e aí começou o processo de correção maior. E nisso, o Bitcoin corrigiu em 79 dias, 32%, sendo uma das melhores oportunidades de compra da história depois do processo de correção. Então agora vale muito a pena estar exposto no mercado, ainda mais podendo ter esse possível hype e euforia nas próximas 2 semanas, na primeira semana de setembro, talvez estendendo até a segunda semana de setembro. Depois disso nós temos fortes ventos aí apontando para correções, que ainda não aconteceram depois de 4 meses de alta e seria natural ter essas correções. Por isso é importante estar exposto no mercado, até se quiser especular esse curtíssimo prazo, né, com o lançamento do token da empresa do Trump, não comprando ele, eu não compraria ele, compraria outras moedas, principalmente o Ethereum, que pode também surfar esse hype da semana que vem, principalmente da segunda semana em diante de setembro, preços melhores que provavelmente nós vamos ter. 17 de setembro também vai ser aquela reunião do Fed sobre o corte de juros, e geralmente quando um boato se torna um fato, o mercado também começa a corrigir. Então temos muitas coisas para trazer correções no mercado a partir da metade de setembro em diante, principalmente da segunda semana em diante. Mas é isso, hoje eu já tenho exposição a Ethereum, tenho exposição a Bitcoin também, tenho uma boa parte do meu portfólio em caixa, eu estou ainda com mais caixa do que exposição hoje, sabendo que o Ethereum ainda pode nas próximas semanas chegar aí a 5.000, 5.200 dólares, né? Principalmente nesse hype euforia, se acontecer isso na primeira semana de setembro. Aí depois, a partir da segunda semana de setembro, eu ficaria muito mais cauteloso e vou ficar muito esperto para utilizar esse caixa aí para comprar Ethereum, por exemplo, a preços melhores e também moedas relacionadas ao Ethereum também a preços melhores, como por exemplo Pendle, Wave, talvez Hyperliquid, que não tem a ver com o Ethereum, mas é uma moeda também que está sendo muito boa e está atraindo muito dinheiro do mercado, mas eu vou comprar ela apenas se tiver uma correção maior. Mas me conta nos comentários qual é a sua opinião sobre o mercado nesse momento, né? Se nós vamos ter alta agora no curtíssimo prazo para depois ter uma correção, ou se o mercado vai continuar subindo aí infinitamente, ainda mais que vamos ter corte de juros. Comenta aí que eu quero saber. Também deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho se esse vídeo foi útil para você. Lembrando que tem link da corretora que eu utilizo aqui na descrição e também o QR Code para você escanear aqui do lado. Eu sou o Eric, fico por aqui e te espero no próximo vídeo em breve. Até lá!